Boa noite a todas, boa noite a todos. Com imenso prazer, nessa noite a gente recebe a professora, educadora, comunicadora, professora Márcia Rodrigues, com o nosso tema de hoje é o poder e a importância da oratória na vida de todos nós. E, professora, é uma honra recebê-la aqui na ESDEP. Eu sei que é uma palestra hoje rápida, só para dar aquele gostinho de quero mais, né? Mas acredito que a senhora vai fazer com que a gente reflita a importância realmente na oratória da vida das pessoas, principalmente nós, né, da área de direito, que lidamos com a palavra e com a oratória no nosso dia a dia, né? Agora, muito mais com as audiências virtuais, né, que exige de nós esse contato direto, assim, ainda que virtual. Então, agradecer a senhora por ter aceitado esse convite e, a partir de agora, a palavra é com a senhora. Boa aula para todos nós e até a próxima. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, pela alegria do encontro. Que bom estarmos aqui em tempos tão atípicos, difíceis, e estamos aqui com esse cuidado especial. A gente está aqui para trocar saberes, então que bom. Eu tenho certeza que o meu papel hoje aqui será de um grande abraço, de um fortalecimento, de um encantamento pelo verbo, que já é tão utilizado, tão proferido por todos vocês da área de direito. Então, meu mais sincero agradecimento e abraço. Quero aqui agradecer ao senhor, Dr. Clériston, de verdade pelo convite, mas também quero destacar a equipe maravilhosa do senhor. Nós temos aqui Deilton, que eu quero agradecer também de pronto, as pessoas que fizeram com que esse momento acontecesse, e principalmente Joyce, querida, que teve aí um cuidado em nome de todos vocês, um cuidado excepcional. Então, de verdade, meu muito obrigada. Vamos começar então, queridas, queridos, hoje nós estamos aqui para falar da oratória. A oratória é essa arte, exatamente essa arte de falar em público. A gente diz assim, oratória, a arte de falar em público. Eu gosto muito de dizer que, para além do falar em público, nós estamos aqui para falar com o público. E isso já faz toda a diferença desde o começo. Vocês sabem que quando a gente fala para as pessoas, a gente se coloca num campo de apresentação, um campo mais formal, muito embora a área requisite isso, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas quando a gente também se coloca neste lugar de falar com a pessoa, tudo muda, absolutamente tudo muda. Porque nós podemos falar sobre qualquer assunto. A questão é como, de que maneira vamos falar. Como a gente vai se sentir à vontade para poder falar com o outro, com você, com o cliente, com outro colega, em uma reunião, em uma entrevista. Como? Vamos lá. Eu quero dizer para vocês que a oratória, a comunicação, chegou em minha vida e mudou completamente a minha vida. Essa é uma afirmação. Mudou, transformou a minha vida. Eu sempre gostei do verbo, sempre gostei de falar. Falar para mim é gostoso, é bom, é conexão. A gente se conecta com pessoas. Pessoa se conecta com pessoa. É maravilhoso, é muito bom. Agora, para mim, por que mudou e que transformou? Eu quero dizer para vocês o porquê que eu quero aqui, ó, prazer Márcia. Por que prazer Márcia? Há mais ou menos aí 20 anos eu trabalho com educação, com comunicação, com a linguagem também escrita. E de um lado eu estava em sala de aula, em escola, em faculdades, universidades, e tive em 2014, olha só, a minha segunda filha. Bom, até aí tudo bem. Uma criança em desenvolvimento, ela vai aprendendo a falar, vou fazendo os recortes, tá? Para comunicação e oratória. Mas aí eu percebi que quando chegou aquele momento do desenvolvimento dela falar, ela não falou. A vida, naquele momento, Deus, a vida, o universo, enfim, naquele momento eu fui convocada, mais do que convidada, eu fui convocada a enxergar uma missão, a enxergar um propósito de vida através da comunicação.
Ela não falou no momento certo e foi toda uma peregrinação, foi toda uma luta, foi toda uma dificuldade para entendermos o que estava acontecendo. E olha só, eu disse para vocês que eu já estava em sala de aula, já estava me comunicando, já estava trabalhando com isso. Então, de um lado, eu trazia a importância e o poder da oratória como eloquência, como coerência, como clareza, como objetividade, como brilho, como glamour, como conexão. E dentro da minha própria casa, olha que curiosidade, eu estava ali com a segunda filha, com a criança que não falava. Eu precisei, olha só, eu precisei me ressignificar enquanto pessoa, enquanto oradora, enquanto comunicadora, e também em ambientes terapêuticos. Hoje ela já fala, já está com 6 aninhos, mas precisei aprofundar, mergulhar no real significado de comunicação. Muitas vezes a gente diz assim, eu quero falar. Eu desejei durante muitos anos, ela veio falar bem tarde, porque o diagnóstico ali naquele momento foi atraso de linguagem. Eu desejei que ela falasse, eu queria uma palavra, e quando essa palavra começou a chegar, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz. Só que não era a palavra que eu queria, não é oratória, queridos, apenas que a gente quer. A gente diz isso, o verbo, a palavra, proferir, na minha área, o mais importante é ter a eloquência. Caramba, como faz diferença então na área do direito? A gente já imagina logo, né? Advogado, jurista, defensor, Ave Maria, se não souber falar. A gente já fica assim, precisa saber falar. Se não souber falar, tem que chegar chegando, como a gente diz. Mas ali naquele momento, eu entendi a real, categórica e simbólica diferença entre falar e se comunicar. Ela falou, começou a falar, mas não se comunicava. As palavrinhas estavam ainda soltas. Comunicar, olha só que lindo, gente. Comunicar é quando tem reciprocidade. Comunicar é quando a gente se conecta, quando a gente compreende, quando a gente sorri junto, quando a nossa palavra abraça. Afinal, a gente se comunica o tempo todo. A gente se comunica falando, a gente se comunica em silêncio. Pois é, o nosso silêncio às vezes se comunica mais do que a fala. A gente se comunica com o corpo, a gente se comunica com o rosto, a gente se comunica com o olhar, a gente se comunica com os olhos, com a sobrancelha, e a gente vai se comunicando, se conectando, não é só a palavra. Então, querido, querida, quando você tiver, e nós vamos falar sobre isso, quando você estiver pensando, mas eu tenho que preparar o meu discurso, a minha sustentação, a minha palavra, o meu conteúdo da reunião, isso tudo é maravilhoso e perfeito. Mas hoje aqui, o meu papel, eu tenho certeza, que é ratificar, fortalecer, trazer algo que vocês já têm, eu tenho certeza. Nós somos seres comunicativos. A gente se comunica. Mas, Márcia, desde sempre? Desde sempre. Porque a gente não se comunica, já falamos sobre isso, apenas com palavras. O bebê se comunica, a gente sabe, a criança falando ou não, com palavra ou não. A gente trabalhando no nosso ambiente de trabalho, na nossa reunião, em uma palestra, nós estamos o tempo todo comunicando. Então, a importância da oratória, ela é maravilhosa, mas o comunicar, eu quero que fique registrado para vocês. A palavra sozinha, ela não tem esse poder todo, é preciso um conjunto, e nós vamos ver e falar um pouco a respeito desse conjunto. Eu sei que neste momento, nosso encontro aqui está sendo pelo YouTube, nós não teremos aqui uma troca de palavras, mas estamos tendo a comunicação, então eu quero fazer uma pergunta para vocês, para que vocês pensem, anotem, reflitam, com a taça de vinho, ó, fiquem pensando sobre isso. A sua comunicação, olha só a pergunta que eu vou te fazer. A sua comunicação geralmente é elogiada pelo quê? A gente sempre tem um ponto. Geralmente a sua comunicação, ela é trazida, ela é dita, ela é sentida como mais doce, amorosa, tradicional, séria, hostil, rancorosa. Como é que é essa sua comunicação? Você já parou para pensar nisso?
Vocês sabem, todos nós sabemos que estamos no tempo, na era da imagem, da estética. Nós estamos aqui, ó, eu estou aqui conversando com vocês e é quase que um raio-x. Vocês vão olhando e assim, nós somos assim. Há uma imagem, há uma beleza a ser sentida, há um sentimento implícito e explícito sobre também a nossa comunicação, para além da gente. Então, se fosse para fazer uma imagem, que imagem seria essa? Como seria essa sua comunicação? Já parou para pensar nisso? E mais, bom, a minha imagem, Márcia, eu acho que é uma imagem geralmente muito amorosa. Chegou a essa conclusão? Então aí eu te pergunto, ó, taça de vinho para depois. Aí eu te pergunto, e você tem feito o quê para que a sua imagem seja vista dessa forma? A imagem da comunicação, tá bom? A imagem da sua comunicação que você tem dito, está dizendo, pensando, escrevendo. Bom, se é amorosa, geralmente eu trago uma fala mais doce, uma fala mais acolhedora, geralmente eu trago citações de pessoas que acolhem, eu consigo compreender que hoje a escuta é o abraço, em tempos virtuais eu consigo compreender que o meu olhar, e não olhar para o lado, que quando você quer falar comigo, o meu olhar também é acolhedor. Então, feito isso para que a sua comunicação, para que a imagem da sua comunicação seja essa, sim ou não? Então fica a reflexão para poder a gente pensar a respeito. Quando a gente faz o recorte, queridos, para a área de direito, e aqui estamos nós, olha só. Aí a gente vai hoje fazer um mergulho, viu? Um mergulho interno, cada um pensando na sua própria comunicação, porque a ideia é a gente se conhecer, se autoanalisar e, claro, crescer a partir disso daí. Quando a gente fala sobre a área do direito, a área jurídica, a área de defensoria, que delícia, que lindeza. Aliás, parabéns para vocês, que coisa linda. Deixa eu contar um segredo para vocês. Tem um ano que eu quero estar aqui com vocês. Aí a pandemia chegou. E eu estou captando, eu quis esse momento com vocês. Sabe por quê? Porque eu acredito no que vocês fazem, eu acredito nesse propósito de vocês, eu acredito no que vocês escolheram. Eu acredito que há um valor muito grande na profissão de vocês, no que vocês trazem como sentido. Então, para mim, está sendo muito importante, de verdade, esse momento aqui. Quando a gente traz a comunicação para a área de direito, eu já vou dizer para vocês que há, verdadeiramente, felizmente ou não, há um subtexto. Como assim, Márcia? Queridos, quando a gente pensa em advogado, quando a gente pensa na área de direito, a gente já pensa nesse subtexto. Quer ver? A gente pensa assim, ó. Como é que você, enquanto advogado, como você cumprimenta as pessoas? Não, Márcia, mas eu estou aqui no curso de oratória porque eu quero falar sobre as palavras. E a gente já viu que não é só palavra, não é verdade? Como você tem cumprimentado as pessoas? Qual a sua forma? Porque lembrem, a gente comunica desde o primeiro momento. Como você tem cumprimentado? Como você tem escutado? A comunicação perpassa, se não em sua maior parte, pela escuta. Muitas vezes a gente acha que é o falar. Mas para que a comunicação aconteça, precisa haver a escuta. Vocês, eu não sei se conhecem todos, mas alguns devem conhecer. Vale a pena conhecer Rubem Alves, um autor da área da filosofia, da teologia, da comunicação. Ele tem um trecho lindo que ele diz: todo mundo se inscreve em curso de oratória. Todo mundo quer saber falar. Poucos sabem ou querem aprender a escutar. Então é maravilhoso a gente ter como referência essa questão da escuta. Dentro desse subtexto, olha só, advogados, tem também a comunicação própria de vocês, tem como você se veste. Márcia, sim, você chegou ao raio-x, como vocês fizeram comigo, é natural, faz parte. Então, seu cumprimento, a sua escuta, a sua vestimenta, como é que você tem conjugado os verbos? Como é que você tem feito a concordância, as concordâncias? Como você tem acolhido no seu atendimento, na sua fala, na sua reunião, virtual ou não, online ou offline, não importa.
Esse conjunto, esse subtexto, esse hipertexto faz parte, querido, querida, da sua comunicação. Repito, muitas vezes a gente tem essa ansiedade pelo verbo, pela palavra, por proferir ou proferi-las. Mas e a escuta? E a forma como você tem sentido o outro, permitido que ele te escute, que ele fale, e também você tem dado voz a ele, a ela. Eu costumo dizer que a oratória, olha só, a comunicação, a oratória, essa dicotomia que existe, a oratória, essa arte de falar, a comunicação todo, portanto, a oratória dentro da comunicação, ela, na verdade, é um grande poema didático. Esse poema didático, organizado, sistematizado, não é? Divididinho, porque sim, a literatura traz a oratória dessa forma. A gente consegue encontrar na literatura, por exemplo, estudos que, imagino que a maior parte de vocês já deve ter escutado, já deve ter lido, estudos que dizem que de um lado alguém falando, e portanto esse emissor de uma mensagem está emitindo, do outro lado alguém escutando, alguém dialogando também, mas alguém escutando, seria então esse receptor. Tem uma mensagem, tem algo que a gente quer trazer, tem um canal, como a gente está falando. Nós estamos aqui, portanto, conversando através de um dispositivo móvel, de um computador, através do YouTube. De que maneira? Podemos diminuir aí esse ruído, porque a gente pode ter algum fator que traga um ruído, algo que não esclareça tão bem a comunicação. E, portanto, também a literatura fecha esse ciclo com o feedback, com esse retorno. Que é exatamente a comunicação que você compreende, mas que eu sou responsável, que fique claro. Sempre a gente é responsável pelo que está comunicando. Ah, mas eu não sei o que é que o outro está entendendo. Verdade. Mas a gente é responsável pelo que está comunicando. A gente precisa, olha só, nós precisamos entender que é preciso sim buscar a escolha das palavras, é preciso sim saber para quem eu vou falar, para que esse repertório, para que a faixa etária, para que as pessoas que estão do outro lado, para que eu me faça entender melhor para o público. Bom, então a literatura traz isso, essa comunicação. Mas eu quero deixar um recorte para vocês aqui, um recorte bem recortadinho. Quem não tiver com caneta e papel, pega, quem puder, anota, quem não puder, anota no celular, uma das coisas mais importantes desse processo de oratória e comunicação, olha só. O mensageiro, esta pessoa aqui que vos fala, a mensageira, ou você, quando for falar numa reunião, numa sustentação, numa palestra, não importa. Ele é muito importante, muito, não tenho dúvida. Claro, eu preciso estar aqui para que esteja acontecendo esse momento. Estou aqui do lado de cá, você da mesma forma. Mas mais importante do que o mensageiro, amores, é a mensagem. Porque vocês estão aqui pela mensagem. As pessoas vão assistir a sua palestra pela mensagem. É muito importante a sua presença lá no lugar que você estará amanhã, mês que vem, não sei. Mas no final das contas, aqueles segundos primeiros vão passar e o que vai ficar, e o mais importante, sem dúvida, não esqueçam disso, é a mensagem. Sabe quando a gente assiste o jornal, para que fique bem simbólico para vocês, quando a gente assiste o jornal, que a gente liga e a gente olha, né? Olha lá o apresentador, o jornalista, tudo certinho, observa até a roupa e tudo mais. Daqui a pouco, é como se aquela pessoa tivesse sumido e a gente já está assim, ó, prestando atenção na mensagem. A gente está sofrendo junto, a gente está dando boa noite junto, a gente está chorando, a gente está sorrindo, a gente está observando a expressão facial quando a notícia é muito triste ou muito preocupante, a gente também está observando a expressão facial quando a notícia é feliz, quando ela é alegre. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa linguagem corporal. Então, a literatura traz, a respeito da oratória, da comunicação, esse estudo, de um lado emissor, receptor, mensagem, mensageiro. Ela traz também, vocês sabem, imagino todos, ela traz também que existem pessoas que são mais visuais, e toda vez que a gente vai falar com alguém, a gente precisa ler o outro.
ler as pessoas, de verdade, ler a plateia, ainda que seja no ambiente virtual, mesmo sendo presencial, ler o outro, ele está incomodado, está inquieto, não tá, a gente faz a leitura da pessoa. Então tem algumas pessoas que são mais visuais, ó, você está falando, ela está o tempo todo te acompanhando ali com os olhos, está o tempo todo, às vezes ela nem escreve, ela está ligada em você. Tem pessoas que elas são mais auditivas, você está falando, ela não está necessariamente te olhando, mas ela está te ouvindo, tenha certeza. Fala alguma coisa diferente para ver, com certeza. Tem pessoas que são mais sinestésicas, sabe, aquelas pessoas do movimento, aquelas pessoas que precisam andar, que precisa que você mexa, que precisa que você diga, escreva aí, ligue aí, levante aí, faça aí. Não adianta a gente querer ter esse sucesso na comunicação, ter essa conexão com o outro, sem compreender que é muito importante o que eu estou falando, mas eu estou falando para o outro. E esse outro é plural, esse outro é diverso, esse outro tem suas especificidades. E eu preciso minimamente conhecê-las para buscar atender. Somente assim a minha comunicação será altamente melhorada, a minha comunicação chegará até você, até o outro. Então, Márcia, quer dizer que eu estou falando para o coletivo, eu estou falando com o outro, e esse outro que é tão plural, eu faço o quê? Como é que eu faço para poder alcançar esse outro? Em alguns momentos, olha só, eu estava aqui falando com vocês, eu disse assim, quem tiver aí um papel, uma caneta, quem puder anotar, quem não puder anota no celular, pega alguma coisinha que é importante isso. Quando eu digo isso, eu mexo com quem é sinestésico. Quando eu estou aqui mesmo nesse quadrado dessa comunicação off, olha só, observe que o meu gesto também está aqui. Eu não posso, porque eu estou aqui no off, eu não posso simplesmente ficar, ó, e aqui dessa forma, sem me mexer. Não é o excesso, nem 8, nem 80. Vamos falar sobre isso já. Mas eu preciso entender que, quando eu estou falando, ainda que por aqui, e eu chego pertinho, visual, ó, ele vai prestar mais atenção. Então, em sua fala, em sua palestra, tente alcançar de diferentes formas. Tem gente que em uma palestra começa dizendo, vamos levantar agora, fazer tal coisa, escreva alguma coisa também. Então, a gente vai tendo estratégias para alcançar minimamente, pelo menos, esses perfis, ok? Nós temos também, a própria literatura traz uma pesquisa da Universidade da Califórnia, da década de 90, diz o seguinte, que o sucesso da comunicação, esse tão requerido sucesso, para que ele aconteça, nós temos aí, olha aí o poema didático que eu disse, ele tem uma divisão, ele tem uma sistematização, uma organização. A literatura diz o seguinte, que 7% da minha comunicação, o sucesso da minha comunicação, 7% é atribuído à palavra, à fala, ao que eu vou proferir, ao meu conteúdo, a tudo que eu preparei. 7%. Márcia, como assim? Quer dizer, tudo que eu estudei, todo o meu discurso, todo o meu conteúdo só tem o peso de 7%? Olha, eu não disse 0%. Eu disse 7%, e acreditem, esse 7%, se a gente, em nosso discurso inteiro, em nossa sustentação inteira, se a gente disser uma palavra fora do contexto, ou maldita, sabe? Todo o nosso discurso é meio que esquecido, as pessoas só lembram daquela uma palavra. Então pode parecer pouco, mas não é. Esse mesmo estudo diz que 38%, anota aí, 38% da minha comunicação maravilhosa, da comunicação de excelência, 38% é atribuída à minha voz, a magia da voz, é tudo que eu posso fazer com ela, e hoje eu vou mostrar para vocês. E mais da metade, 55% desse sucesso da comunicação é atribuído simplesmente, olha só,
a linguagem corporal. O corpo, amados, o corpo fala. E como fala? Fala muito. Então, para quem está anotando, eu sugiro fortemente 7% palavras, 38% voz, 55% linguagem corporal, gestos, postura. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um deles. Deixa eu só aproveitar aqui, enquanto vocês estão anotando, para dizer que, me pediram para dizer que a lista de presença será lançada aí no chat, enfim, do YouTube, que vocês poderão acompanhar, tá bom? Muito importante também é dizer para vocês que elementar na oratória, assim, fundamental, elementar, primeiro, objeto primeiro é para quem eu vou falar. Para quem? Simples assim. Vou convidar você, Fernanda, a doutora Fernanda, a doutora Maria, a doutora Francisca, a doutora Mônica, doutor Marcos, doutor José. Vou convidar você amanhã para falar sobre o que é ser defensor. Que lindo, não é? Aliás, lindo mesmo. Muito bem, aí você vai, olha só, chega lá, esqueceu de perguntar, eu esqueci de dizer para quem. Eu vou falar para quem, aí eu preparo o slide, eu preparo um montão de coisas. Quando eu chego na hora, é uma conversa muito inicial para crianças que inclusive estão aprendendo ainda a ler. E aí, você faz o quê com aquele monte de slide? Gente, para quem eu vou falar? Para quem eu estou falando agora? Uma das primeiras coisas, depois do cumprimentado, abraçado, acolher, primeira coisa, básico, para quem eu vou falar? Esse para quem pode alterar e deve bastante a sua comunicação. O seu repertório, a sua linguagem, a forma como você vai falar, a escolha das palavras, tudo isso poderá sofrer alteração. Mas, como eu disse para vocês, que hoje aqui eu estou falando para quem já é muito sabido na comunicação, sabido e sabida, eu quero também dizer que vamos tratar um pouquinho do para além de, porque já sabemos mais ou menos com quem vamos falar, com quem temos falado, com quem fazemos reunião. Mas esse para além que eu quero trazer para vocês hoje é sobre o ser humano. Ser humano. É uma comunicação que sempre requereu cuidado, mas que agora, neste momento, sobretudo de pandemia, de tantas dores, de tantas perdas, olha só, para quem eu vou falar? Então eu estou falando, gente, olha só, presta atenção nisso, porque isso faz da gente não só um comunicador bom, mas um ser humano ainda melhor, porque vocês já são maravilhosos. Eu estou falando para estagiários, defensores, servidores, para o diretor, para uma série de pessoas aqui, que, antes de qualquer coisa, é humano, é humana. Antes de qualquer coisa, também está tendo perda, está sofrendo, está ferido. Antes de qualquer coisa, que contexto é esse? Não é verdade? Quantas coisas foram tiradas da gente, o abraço, a convivência dos nossos filhos, da nossa família. Quantas coisas, estamos todos muito feridos. Então, neste momento, quando você for falar, ainda mais cuidado. Mas, Márcia, eu vou falar, na verdade, para ainda mais cuidado. Não, Márcia, mas é porque amanhã eu vou falar para ainda mais cuidado. Não, mas é porque aquele público, ainda mais cuidado. Observe o contexto. Observe o que a sua imagem, é o que eu perguntei lá no começo, a imagem da sua comunicação, do seu comunicar. Você me disse lá, não foi? Que poderia ser acolhedor, afetuoso, que poderia ser amoroso, que poderia ser sério, como excelente profissional que você já é, mas para ser um excelente profissional não é só a palavra. Não é. Então, e o fator humano? E aí tem um pensamento budista que eu acho assim incrível. Tem vários, mas tem esse que eu acho incrível, que diz assim, olha só, gente, olha que coisa mais preciosa, diz assim, uma mão que não
está ferida, uma mão que não está ferida, carrega até veneno. Olha que coisa forte e simbólica. Vamos pensar uma mão ferida. Vamos fazer aqui um ferimento, um cortezinho aqui, ó. Uma mão ferida. Falando de uma mão que não está, carrega tudo, até veneno. Mas uma mão que está ferida, olha que profundo que eu vou dizer agora. Nessa mão que está ferida, se você botar até perfume, acontece o quê? Arde, não é? Até perfume. Pense no perfume mais cheiroso, delicioso, que você gosta. Até perfume. Se você colocar em uma mão ferida, vai doer, vai arder. Eu vou repetir, estamos todos feridos. Estamos todos em um momento atípico, difícil. Todos nós. Então, até se você colocar em suas palavras, olha só, até perfume, a gente precisa ter cuidado, porque está todo mundo muito ferido. Então, comunicador, comunicadora, orador, oradora, por favor, seja ainda mais cuidadoso e cuidadosa. O cuidar é algo surpreendentemente especial. O cuidar, queridos, Dr. Clériston, Joyce, toda a equipe, o cuidar é o que vocês estão fazendo aqui, com a minha presença, com o convite à minha pessoa. Isso é cuidar, eles estão cuidando de vocês, nós estamos cuidando. Mesmo sabendo que vocês já falam bem, já se comunicam bem, já são excelentes, ainda assim, o Dr. Clériston autorizou, muito obrigada, a minha vinda para a gente fortalecer, ratificar, para nós cuidarmos de vocês, para que este momento fique no coração, chegue como um abraço. Sabe aquela cena, aquele momento que a gente está no avião, e aí tem aquelas orientações todas, sabe? E aí tem um determinado momento que é dito assim, se tiver alguma emergência, máscaras cairão, na verdade, máscaras de oxigênio cairão, e você vai colocar no seu rosto, e aí diz assim, ó, amados, você vai colocar primeiro em você, olha só, você vai colocar primeiro em você, para depois que você estiver bem, você colocar no outro, naquela pessoa que está ao seu lado, mesmo sendo criança, idoso, jovem, não importa. Primeiro você vai colocar em você. Eu entendo que é esta mensagem, que é muito mais importante que a mensageira, é esta mensagem que desde o começo do convite eu entendi que a SDEP, que a Defensoria, que o Dr. Clériston, que está sendo dito e feito aqui. Eu cuidar de vocês. Então eu queria fazer aqui esse registro, que ele é muito precioso e vale a pena a gente pensar sobre isso. Sabe quando está uma sala de aula? Sabe aquele momento que está uma sala de aula cheia de criança, de jovem, aquele furduncinho, sabe? E aí alguém pergunta assim, quem é o adulto aqui? Cadê o adulto daqui? Pois é, nós, comunicadores, vocês, da área de direito, defensores, servidores, estagiários, vocês em algum momento estarão sendo requeridos a ser o adulto da situação. Então coloquem a máscara, aproveitem cada cuidado, cada abraço que está sendo dado para vocês. Tudo que a gente vai continuar falando aqui sobre a oratória para melhorar ainda mais a comunicação de vocês. Adulto da situação, comunicador da situação. É o momento que você tem a voz, a palavra, o microfone. O que fazer com ele? Quintana tem um poema que eu gosto muito, que ele chama de segundo olhar. Ele diz que tudo aquilo que a gente olha e não está vendo ainda muita beleza é porque certamente ainda não houve alguém que ao menos desse um segundo olhar. O momento é difícil, o trabalho está difícil, o cotidiano está difícil, até o corriqueiro está difícil. Faz um segundo olhar, dá um segundo olhar, vê o seu papel em tudo isso. Pois bem, a literatura traz que, vamos retomar, 7% palavra, fala, 38% voz e 55% sinestesia, movimento, corpo, linguagem corporal. Esse 7%, olha só, queridos, 7% da sua palavra, de tudo que você tem estudado, do seu conteúdo,
é nada mais, nada menos do que a sua voz. Sabe aquele momento, agora com vocês, Márcia? Então, a palavra está comigo, a voz está comigo. Então, eu preciso no meu subtexto, eu preciso nos meus hiperlinks, eu preciso no meu repertório, eu preciso na minha preparação saber a dimensão, o poder disso e usar muito bem. Não só para conseguir convencer, vencer com, olha que lindo, não só para conseguir convencer, mas para que o meu objetivo, a minha intencionalidade ali se dê com êxito. Tem um poeta chamado João Cabral de Melo Neto, que ele faz uma analogia linda sobre esses 7% das palavras. Ele diz que catar feijão, sabe catar feijão? Catar feijão para fazer feijão, catar o caroço do feijão. Tem gente que cata feijão botando na mesa, tem gente que bota em cima da mesa e dá aquele soprinho, não é? Cada um cata de um jeitinho. Pois ele traz um poema lindo chamado Catar Feijão. Ele diz que catar feijão se limita com escrever. A gente pega os grãos, às vezes joga no alguidar, na panela grande, e cata. O que boia a gente tira, a gente cata, trata aquilo. Ele diz que falar, ele diz que a palavra, que o verbo, é exatamente assim. Todas as vezes que você for falar, querido, querida, cate seu feijão, cate sua palavra. Realmente aquela palavra cabe? Realmente isso que você vai dizer precisa ser dito? Não vai ferir? Pode ser dito em outro momento? Precisa ser dito aqui na frente de todo mundo? Então a gente vai catando do nosso jeito, assim como o feijão que João Cabral traz, mas a gente vai verificando, catando, observando. Tem um outro texto de uma autora que eu gosto muito também, chamada Lia Luft. Ela tem um texto chamado O Traje. Traje de roupa. Ela diz o seguinte, que, olha só que lindo, ela diz assim, todas as vezes que a gente vai falar, a gente escolhe palavras. Assim como todas as vezes que a gente vai sair, a gente escolhe uma roupa, um traje. Quando a gente vai a um casamento, a gente escolhe uma roupa adequada para aquele momento. Quando a gente vai a uma academia da mesma forma, uma praia da mesma forma, quando você vai falar com crianças, quando você vai falar com a população mais desprovida de várias coisas, como é que você fala? Que traje é esse? Que palavra é essa? Será que precisa ser tão rebuscada? Será que aquela linguagem técnica não pode ficar exclusivamente para os seus pares, porque aí sim é bacana, vocês estão se entendendo? Mas se a principal função da língua é comunicar, por que você está escolhendo uma palavra que aquele outro não vai compreender? Escolha como feijão, escolha como um traje. Fale sem adornos. Fale sem adornos, sem muito enfeite. Para cada momento é necessário e é preciso que a gente faça essa escolha. 38% da nossa comunicação, desse sucesso, é atribuído à nossa voz. Olha só, 38%, quanto, não é? Vamos ver por quê. Por que a voz tem essa magia toda? Márcia do céu, valei-me Jesus. E agora que a minha voz não é tão bonita? Valei-me que eu acho a minha voz horrorosa. Quando eu ouço meu áudio, misericórdia, Senhor. Será? Será que a gente não tem como trabalhar a entonação, o ritmo, a forma, advogada como você fala? Temos. E como temos? Olha só, para além da dicção, porque quando a gente fala em voz, não é falar com a voz bonita, a gente pensa em uma pronúncia muito boa, o que é maravilhoso e maravilhoso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Para além da dicção, para além do pronunciar bem, para além disso, qual é o tom de voz que você está usando com o outro? Que imagem? Eu vou bater nessa tecla, gente. Qual a imagem? A imagem da sua comunicação, advogada. Qual a imagem da sua comunicação? E que dicção é essa? Vamos falar um pouquinho de dicção. É importante, importantíssimo. Vamos falar o seguinte.
Aquele advogado, aquela advogada que fala muito devagar. Às vezes, perdemos até a paciência. Ou fala muito baixinho, não dá para entender. Ou fala tão alto que dá um desconforto muito grande, não precisa gritar. Ou fala tão rápido que a gente fica fazendo assim com a testa para poder entender o que está acontecendo. Há um conjunto em sua fala, em sua comunicação, e a sua voz, para ter esses 38%, precisa passar por esse polímero didático. Olha só que interessante, eu vou agora pedir a vocês, e eu vou acreditar, hein? Vou pedir a vocês o seguinte, todo mundo deve estar aí, se não está, corre para pegar. Vou contar até 10 segundos para vocês pegarem. Pega todo mundo aí um lápis, uma caneta, que eu vou ensinar um truque aqui para vocês. O que tiver do lado aí, carrega um hidrocor, um lápis de cor, qualquer coisa. Serve. Gente, limpinho, viu? Pelo amor de Deus, claro, ó. Para que você treine a sua dicção, porque a dicção é importante. Claro que falamos aqui do para além de, mas para que você tenha uma boa dicção, para que as pessoas possam fazer essa leitura labial, para que o vídeo possa ser assistido, para que o outro compreenda bem. Você pega uma caneta, olha só, um lápis, uma caneta, todo mundo pegou aí, gente, todo mundo pegou, né? Ó, você pega e faz assim, ó, presta atenção. Você pega e faz assim, ó, bota na boca, esse truque é batata. Bota na boca e faz assim, ó. Fala o que você quiser falar. Você vai pedir a sua dicção, a sua fala, as suas palavras, que façam um esforço imenso para sair. Você está fazendo aí, não tá? Tá muito bem, estou acreditando, viu? Muito bem, ó. Você vai falar o que você quiser, leia um texto, você pode falar os dias da semana, os meses do ano, o que você quiser. Fale um pouquinho, travando bem a boca, para você perceber que não deve falar com a boca muito fechada. Ninguém quer que você fale com a boca fechada. Mas aí, depois de você fazer esse exercício, você vai fazer o 80. Sabe o 880? Você travou e fez o 8, ó. Agora você vai pega aí um objeto, pega aí, viu, gente? Vocês vão pegar um objeto, ó, uma rolha, se não tiver o bocal da caneta, se não tiver o bocal que vocês tiverem, eu vou contar até 4. 4 tá bom. 1, 2, 3, 4. Pronto, pegaram? Pega o que tiver aí, vocês vão fazer um movimento agora de falar com a boca um pouco mais aberta. Gente, vocês estão fazendo? Façam aí, viu? Ó, coloca aqui a rolha, ó. Olha aí. Faz assim, ó. Eu agora vou falar com vocês, compreendendo que todo o meu rosto fala. Há uma articulação para falar. Minha gente, não vale rir, viu? Não vale rir. Pode fazer o seu aí também, que eu quero ver, viu? Faça o print depois aí, me mande aí, ó. Lá no canal de oratório, no Instagram. Minha gente, ó. Coloca um objeto assim na boca para sua articulação abrir. Você pode falar em janeiro, fevereiro, março e por aí vai. Então, quando você tira, fechado ou aberto, quando você tira, você sente os músculos do seu rosto. Você sente que o falar precisa ter uma articulação. Fazer só o da caneta não é bom, porque se você fica só com a boca fechada, você não tem a dimensão do 80. Se você faz só o 8, então é bom que você leve para o extremo, para que você possa compreender, depois de tirá-los, para que você possa compreender com uma boa pronúncia, uma boa dicção. É claro que existem vários exercícios. Aliás, também tem um recadinho para dar para vocês. Nós vamos ter, não é, Dr. Clériston? Nós vamos ter muito em breve um curso para os defensores, com 4 horas, já está aprovado, me parece que no mês que vem, no mês de maio, para que a gente possa trabalhar inúmeros aspectos da oratória, da comunicação, e eu tenho certeza que vai ser ainda mais especial esse encontro com vocês. Então, amados, ó, 880. Entender que é importante, ó, a ativação do rosto, a forma como a gente está falando, a voz tem esses 38%, porque a gente pode dizer, olha só o que é que a gente pode dizer.
Márcia, eu tô tranquila. Aí eu olho para você e digo assim, ó, valeu, Jesus, tá bem. Tô tranquila, a respiração, ó, eu tô muito tranquila, boa tarde, boa noite, eu tô muito tranquila, eu tô tranquila desse jeito, como é isso? Ou eu estou muito tranquila? Quem tá tranquilo, ó, tem todo um conjunto de tranquilidade. Eu tô tranquila, tá tudo bem, eu tô tranquila. Parecendo que passou até por uma coisa muito grave. Então, são muitos exercícios, eu estou aqui observando o horário, são muitos exercícios para a gente fazer, muita coisa bacana, para vocês pesquisarem, eu vou ficar também à disposição de vocês. Observem lá, quem não segue ainda o Instagram, canal de oratória, tem muita dica, muita coisa bacana, meus livros. Gente, 55% do sucesso da comunicação é pela voz, 38% pela voz, desculpa, é pelos gestos, pela linguagem corporal. O corpo fala. E como fala? Às vezes a gente quer falar, mesmo nesse quadradinho, como eu disse, ó, que a gente pode utilizar aqui as mãos, o corpo, ó, a sobrancelha, chegar mais pertinho, fazer toda uma ênfase, o corpo fala. Mas eu quero dar uma dica para vocês, que às vezes a gente quer utilizar dessa linguagem corporal, dizendo e fazendo o seguinte, já sei, eu vou dizer o seguinte, ontem nós assinamos o contrato. Então, tive uma ideia, eu vou usar um pouco as minhas mãos, já que eu sou um pouco sinestésica do movimento e também sei que do outro lado tem. Então, olha só, então que tal se eu fizer assim, ó, ontem assinamos o contrato. Que tanta mão, que tanta coisa, né? Nem 8, nem 80. Se você quer utilizar algum gesto para combinar com isso, você pode fazer um deles. Você pode dizer ontem assinamos o contrato, ou então ontem assinamos o contrato. É mais do que suficiente. Agora, a mão, o gesto, o corpo precisa estar juntinho do que você está falando. Não adianta falar assim, ontem assinamos o contrato. Gente, ontem, se eu vou falar do ontem, é ontem, junto com ontem, não ontem assinamos o contrato. Aí depois você faz assim, parecendo que está atrasado um delay. Não pode, na verdade, não deve. Então, nós temos muitas formas de se conectar com o outro, utilizando fala, palavra, voz, gestos, mas eu quero também aqui, eu sei que o horário está terminando, eu quero também aqui deixar para vocês uma dica valiosíssima. Eu já disse a vocês, já trocamos esse saber aqui, de que nós nos conectamos com pessoas, mesmo que o canal seja através de um computador, da internet, por exemplo. Para que a gente possa olhar nos olhos das pessoas quando formos gravar um vídeo, fazer uma palestra, conversar com o outro, não importa. Mesmo neste lugar virtual, o interessante para que você olhe nos olhos é você olhar para a câmera. A câmera, esse buraquinho que fica no celular, esse buraquinho que fica no computador, câmera. Eu vou mostrar para vocês, eu falando com vocês olhando para a câmera, e falando com vocês, olhando para a tela. Olha como faz diferença. Tem gente que grava vídeo assim, olhando para a tela, como se fosse se olhando. Falar com as pessoas, a gente deve, olho com olho. O olhar, ele faz toda a diferença. Eu sei que são muitos aspectos da comunicação e da oratória, mas eu estou buscando aqui, principalmente essa comunicação online, principalmente esse momento. Márcia, eu devo abrir a câmera ou não? Já que você está falando de momento online, abrir a câmera é sempre muito bem-vindo, de bom tom. Mas observar a regra do jogo, observar o chefe. O chefe abriu? Bora abrir. O chefe fechou? Bora fechar. O chefe disse, o chefe disse simbolicamente, tá, gente? O chefe disse, vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Ai, mas eu tenho uma vergonha, meu Deus do céu. Queridos, essa comunicação online, a gente acha que, a gente pode até achar assim, depois que passar tudo isso, vai voltar tudo, nada vai acontecer mais. Não se engane, não nos enganemos. A comunicação online, para alguns aspectos, ela permanecerá ainda por muitos anos, se é que não vai permanecer, enfim, para sempre e todo sempre, vamos dizer assim. As empresas, todo mundo já percebeu o quanto é muito mais barato, você pode trazer pessoas de outro lugar com menor custo e por aí vai. Então ela aproxima, ela pode aproximar, a comunicação virtual existe, está aí, então vamos treinar, nos acostumar.
A propósito da palavra treinar, oratória nada mais é do que treino. Nada mais é. Claro, a gente aprende algumas técnicas, a gente tem aqui dicas, a gente tem a literatura, mas de nada adiantará. Você pode ter aqui 1 hora de curso, 2, 3, 4, 5 mil, o mundo inteiro, não importa. Se você não praticar, você não vai aprimorar suas habilidades retóricas. A prática é o grande segredo da oratória. Ai, Márcia, eu tenho uma vergonha. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, grava você em casa falando, observe o seu corpo falar, o seu rosto, as suas expressões faciais, grave a sua voz, ouça a sua voz, grave uma mensagem de 1 minuto e 2, assista, depois grave de novo, veja as versões diferentes, veja se você tem algum vício de linguagem, cacoete, né, então. São muitos desdobramentos da oratória, mas que com a prática, hoje você faz de um jeito, amanhã você já faz melhor, já tem uma comunicação muito mais clara, muito mais de conexão, cada dia vai melhorando. E eu vou falar onde, Márcia? Eu não tenho tanta reunião, não. Ué, fala em sua casa, fala para o seu celular, fala, grava um vídeo, no lugar de mandar uma mensagem por escrito, manda um áudio, e por aí vai. A prática, amados. A prática é o que faz toda a diferença. O horário já chegou ao momento do final, mas eu quero deixar para vocês aqui, além dos meus agradecimentos, eu quero deixar aqui uma frase de uma escritora e poetisa americana chamada Maya Angelou. É uma das frases que eu mais gosto. Essa frase ela diz assim, e ela está eternizada, por isso o tempo presente. Ela diz o seguinte: as pessoas podem até não lembrar exatamente o que você disse ou o que você fez. Elas podem até não lembrar, mas elas jamais esquecerão a forma como você as fez sentir. Não é lindo? Elas jamais esquecerão aquele encontro com você, como você fez a pessoa se sentir. Como é que a pessoa saiu de lá? Então, o que eu sei e desejo de todo o meu coração para vocês é que vocês continuem fazendo esse trabalho belíssimo, que a comunicação de vocês cada vez mais possa abraçar e que as pessoas, ao se conectarem com cada um de vocês nessa profissão, nesse propósito de vida, nesse sentido, nesse existir, elas se sintam abraçadas, se sintam acolhidas, exatamente como eu estou me sentindo agora. Dr. Clériston, muito obrigada. Joyce, querida, Dielton, a cada um e a cada uma de vocês, muito obrigada pelo tempo precioso e pelo abraço. É assim que eu estou me sentindo, verdadeiramente abraçada. Muito obrigado, professora Márcia. É um prazer sempre ouvi-la, é um aprendizado a cada dia que a gente se encontra. A Defensoria Pública vai dar continuidade. Eu quero deixar registrado aqui para todos que estão assistindo que nós daremos continuidade a esse encontro de hoje, em outra oportunidade de 4 horas aulas, né? Com técnicas, com um trabalho mais direcionado. Isso aqui foi apenas um início para que as pessoas entendam a importância, realmente o poder da oratória. Essas dicas foram valiosas, né? Só foi um tira-gosto, digamos assim, para o que vem pela frente. Eu queria informar também que a gente teve um problema com um pequeno delay e também a lista de presença não foi disponibilizada no chat do YouTube, mas a gente vai resolver e a próxima reunião nossa, a próxima aula que a gente tiver, certamente a equipe da Ascom, da Defensoria e da Informática irão resolver o problema. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Agradeço a todos e todas que ficaram até agora e a gente se encontra em breve. Boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite, doutor Clériston. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.